Bom dia, bom dia! Oi, oi, oi! Para você que está aqui nessa live assistindo também a gravação, hoje é dia de live Café com Mentoria, edição especial convidadas. A partir de hoje vou começar a receber em algumas quarta-feiras convidadas especiais para trazer aquele tema especial que tem tudo a ver com o assunto das mulheres empreendedoras na mesa, quais são as dificuldades que eu tenho percebido dentro dos grupos de mentoria e quem eu posso trazer de expert para ajudar você a superar esses desafios. Claro que eu já estou aqui com o meu cafezinho, hoje café com leite, um baldinho, porque o assunto vai render. Hoje a minha convidada que vai estrear esse quadro de Café com Mentoria edição especial convidadas é a Grazi Lemes, que é planejadora financeira de pessoas e de negócios. Então a gente vai abordar vários assuntos, vários tópicos interessantes por aqui, principalmente aqueles que nos pegam pelo pé. Planilhas financeiras, eu preciso ter? Qual controle eu preciso ter dentro da minha empresa hoje? Qual é a importância dos dados financeiros para eu fazer a minha precificação corretamente, seja ela a precificação de um produto ou a precificação de um serviço? Quais são os passos fundamentais para eu organizar isso dentro do meu negócio, mesmo eu sendo uma empresa? Esses e outros tópicos nós vamos abordar hoje nessa live. Então, se você está aqui, aproveita para já clicar nesse aviãozinho de papel e encaminhar essa live para as empreendedoras, para as pessoas que você sabe que precisam falar desse assunto. A gente não gosta muito de falar desse assunto de dinheiro, existe muito tabu ainda em cima do assunto dinheiro, mas nós precisamos falar sobre ele. Até porque precisamos saber gerenciar ele. Então, eu vou convidar agora aqui para dividir a tela comigo a Grazi Lemes. Vou parar de ficar aqui falando um monte de coisa, porque eu vou deixar o assunto já correr e já fluir. Então, gruda sua caneca de café, sua xícara de café, vem com a gente para esse bate-papo. Já clica no aviãozinho de papel, encaminha essa live para o maior número de pessoas que você puder, ou melhor, encaminha para 3 amigas especiais que precisam estar aqui e ouvir um pouquinho mais desse assunto. Para você que chegou e está na gravação, não deixa de comentar aqui embaixo qual horário você está assistindo e da onde você está falando. Vamos ver se a Grazi já está por aqui para você. Vamos ver se deu certo. Oba! Olá. Deu super certo! Bom dia, Grazi! Tudo bem? Seja bem-vinda! Obrigada pelo convite. Estou muito feliz de estar aqui participando contigo desse novo projeto, estreando, né? Estreando a edição Convidadas. Que legal! Estou muito feliz, obrigada pelo convite e tenho certeza que o tema hoje vai render. Vai render, e para quem está aqui ao vivo com a gente, fique à vontade para mandar perguntas aqui nos comentários, para a gente ir respondendo ao longo desse bate-papo que nós vamos ter por aqui. A Grazi, como eu falei, é planejadora financeira de pessoas e de negócios. Eu tive a oportunidade de conhecê-la num dos encontros com o Pedro Cuperti, aqui em Vilhena, porque Grazi morava aqui, era de Rondônia também, né, Grazi? E agora está em Londrina. Nos reencontramos numa nova fase para nós duas, em Curitiba, no evento da Sueli Farm, minha mentora também. E dali a gente começou a restabelecer novamente nossas conversas, e daí surgiu essa ideia de trazer essa live para você que está aqui com a gente. E para quem é mentorada, vai ficar sabendo agora de primeira mão que vai receber aula bônus bem completa sobre esse assunto também com a Grazi. Então, Grazi, eu tenho percebido, na verdade, assim, conta um pouquinho mais da sua trajetória, antes da gente começar de fato, para que as pessoas possam entender
meu Deus, ela tá falando tudo isso, mas por que que ela tá me falando tudo isso? Então vamos lá, Rafa. Olha só, quando eu cheguei em Vilhena, em 2014, eu estava estudando para concurso público. Vinha do Paraná, de CLT, então meu objetivo era ser concurseira. Passado um tempo ali, alguns anos de estudo, vinha de uns 7, 8 anos, eu resolvi voltar para o mercado de trabalho. Eu fui empreender, o que a gente inicialmente, quando a gente começa, a gente chama de bico, e acabei indo para a área de perícia em cálculo trabalhista, me tornei perita e referência aí no estado de Rondônia na área de cálculo trabalhista. A minha formação é economia. E a parte da consultoria financeira, ela veio vindo aos poucos. Lá em 2019, eu comecei a perceber que o pessoal tinha uma certa dificuldade. Eu acabei atendendo alguns clientes com consultoria lá em 2019. Mas o que aconteceu? Eu percebi que trazer a planilha pronta, trazer tudo, a receita ali prontinha só para colocar em prática, ó, você tem que fazer assim, você tem que fazer assado, não funcionava. E aí eu falei, opa, tá faltando alguma coisa aqui. E aí eu fui buscar estudo na área de desenvolvimento humano. Então, eu tenho algumas formações em autoestima, em finanças comportamentais, em gestão de PJ com essa abordagem comportamental, onde a gente olha para o negócio e para a vida financeira além das planilhas e dos números. São importantes? São, porque eles que são as informações que vão nos ajudar a tomar as decisões. Porém, a tomada de decisão ela é feita a partir dos nossos comportamentos e de como a gente se sente e pensa em relação a nós mesmos e em relação a dinheiro. E aí, a partir disso, eu falei, pode falar. Não, porque eu sempre falo como essa questão comportamental é importante. Eu sempre falo para as minhas mentoradas. Ai, começou a fazer dinheiro, acertou aqui, acertou ali, tá vendendo, tá faturando bem, vai fazer o quê? Vai lá comprar uma blusinha, vai trocar o sofá, vai trocar a surtinha. Ei, calma! A gente tem coisa mais importante para olhar. Exatamente. Então aí o objetivo foi esse, Rafa, essa transição aí, tô ainda nessa mudança, saindo de Rondônia, voltando para o Paraná. Junto com isso, a transição na carreira, porque eu percebi que é um tema muito importante, porque ele não envolve só o dinheiro, ele envolve a nossa saúde mental, que é um tema que eu venho carregando junto, né? Então, quando o seu negócio não vai para frente financeiramente, você não dorme, você tem insônia, você começa a ficar estressado, então vão surgindo outros problemas que vai transformar aquilo cada vez maior. Exato. Então, com base nesses objetivos da saúde mental, foi que eu falei, aqui eu preciso voltar a falar disso e trazer para as pessoas essa outra visão e ajudar realmente que os negócios prosperem. Ótimo. Dai tá por aqui. Bom dia, Dai. Seja bem-vinda. Ai, Dai, tá linda. Dai, maravilhosa. Se tiver pergunta, Dai, Natália, fica à vontade para mandar aqui nos comentários. Então, Grazi, para a gente começar a fluir o corpo da nossa live e trazer um pouquinho, né, das pautas que nós colocamos, eu percebo assim, vou falar por mim, né, primeiramente por mim. Quando nós tínhamos a empresa lá em Cascavel, eu tinha um Greg, que era administrativo. Ah, eu sou criação, eu sou marketing, eu vou fazer toda a outra parte, cuida disso aí. Aí ele ia lá, fazia DRE, fazia ponto de equipe, fazia todas aquelas coisas. Aí, na Rondônia, ele foi cuidar da escola, ele faz isso na escola. Ele olhou para mim e falou, olha, agora o negócio é seu, você se vira. Se você precisar de ajuda, eu estou aqui. Mas você que vai ter que controlar aí o que você vai fazer. E eu, naquele primeiro momento, falei, meu Deus, né? Tá, e agora? O que eu faço? Tinha um sistema que me ajudava na precificação, então baixei um aplicativo, que eu até indico para as minhas mentoradas, que chama Apreço, esse aplicativo, ele é gratuito, e onde eu conseguia colocar todas as coisas, porque eu já vinha com essa noção da sorveteria, e eu sei que precificação não é só a gente colocar o precinho lá das coisas que eu usei, dos meus insumos,
ou do que eu usei para fazer um atendimento. E eu vejo que isso, Grazi, é uma grande dificuldade das empreendedoras. Entender que a precificação, ela vai além. Eu tenho que considerar a minha mão de obra, eu tenho que considerar a energia elétrica, eu tenho tanta coisa para colocar para gerenciar, né, para entender. E foi aí que eu percebi que eu não vou ter como correr de uma planilha e de alguma coisa que organize a minha vida financeira. Confesso que na pessoal, eu deixei um pouco de lado e falei, vou pelo menos trabalhar dentro do empresarial. Então, o que você recomenda, Grazi, para as nossas empreendedoras, né, para minhas empreendedoras, para a empreendedora que está aqui, para a Dai que está aqui, que fala que serviço, né, é mais desafiador, para onde a gente tem que olhar quando a gente vai precificar? Então, Dai, ó, a Dai colocou ali, eu já chamando a Rafa de Dai. Você vê a saudade, né? Rafa, olha só, começar pela parte pessoal. Porque o que acontece? A maioria não tem um pró-labore. Então, entrou o dinheiro da empresa, pagou as contas, o que sobrou, eles entendem que é o seu salário. E não é. Não é. Eu ainda tenho que deixar um valor para o capital de giro, eu ainda tenho que deixar um valor para investimento, talvez trocar equipamento ou cursos ou algo do tipo. Eu ainda tenho que deixar esses valores separados, férias, por exemplo, 13º, que não se provisiona, ou seja, não se projeta durante o ano para o empreendedor, ou seja, se ele tirar férias, principalmente for um prestador de serviço, ele não recebe, ele não tem salário, né? Então, o primeiro ponto é esse, é ver qual é o valor da minha despesa pessoal que eu preciso tirar como um salário da minha empresa. É definir o que a gente chama de pró-labore. É definir o pró-labore dessa pessoa. É o primeiro ponto. Porque o que acontece, Rafa, se a gente não olhar a sua parte pessoal e fazer toda a estruturação da empresa, e aí a conta não está fechando, mas claro, você está, às vezes, até contas misturadas, a conta pessoal com a conta profissional, paga tudo meio junto ali, aí você não consegue identificar qual realmente é o custo da empresa e qual realmente são as despesas minhas pessoais. Então, é o primeiro ponto. Fazer um levantamento, não, eu quero um valor X de prolabore, eu quero lá 5 mil, 3 mil de prolabore, é o primeiro ponto. Depois disso, eu vou definir o quê? As despesas. Quais são as despesas que a minha empresa gera? As despesas são aquelas que, independente de você vender ou não, eu tenho que pagar todo mês. Por exemplo, o aluguel, a energia elétrica, a internet. Então, eu tenho que colocar isso aí também. O salário, ele está dentro das despesas. Quando eu começo a enumerar as despesas, o prolabore está lá dentro. E aí, dentro da despesa fixa, né, Grazi? Dentro das despesas fixas, exatamente. Porque isso é uma coisa que eu sempre falo para as minhas empreendedoras que tem que cuidar. Não é tirar o mês que dá. Você tem que ter a responsabilidade de ter o seu salário. Exatamente. Até porque senão não tem motivação, né, Rafa? Assim, a gente sabe, tudo comprova, pesquisa, tudo, que o negócio ele demora para engrenar um pouco, né? Então, dependendo do negócio, 6 meses, 1 ano, 2 anos, dependendo do tipo de negócio. Então, claro, nesse período você sabe que é um investimento maior, é como uma planta. Você vai plantar a sementinha e vai regando para ela crescer, né? Ela não dá fruto a partir do momento que você colocou a sementinha ali, né? Então, claro, mas se você, um mínimo, pelo menos como eu estava conversando com uma cliente minha, definir pelo menos que seja um salário mínimo, mas para ter um motivador ali para você, sabe, conseguir fazer a coisa caminhar, porque senão você já desanima, você desmotiva. Então, assim, começar que seja pelo mínimo R$500 de prolabore, ótimo. Mas coloque um valor para você valorizar também o seu esforço, o seu trabalho, a sua dedicação, né? Você conseguir ver que isso está sendo retribuído na medida do possível do início do seu negócio. E aí isso vai ir crescendo. Dentro dessa despesa fixa também entra 13º,
que a gente geralmente não faz a projeção, também entra férias, né? Então, entra essa parte de capital de giro, entra a parte de investimentos. Então, tudo isso é um que eu preciso colocar na projeção, lá das minhas despesas fixas. Feito isso, a gente vê os custos envolvidos no processo. Aqui, eu vou falar dos custos, principalmente de mercadorias e produtos que a gente vai trazer de acordo com... vou trazer 2 exemplos aqui. Por exemplo, um alimento. A alimentação eu tenho que ver para fazer um bolo. Tudo que vai para fazer aquele bolo, porque eu vou gastar para fazer aquele bolo. Tem tudo certinho? Ok. Eu tenho desperdício? Eu lembro de também quantificar o desperdício, um ovo que caiu no chão, ou um funcionário que usou um pouco a mais do produto, você que trabalhou com esse ramo sabe que isso acontece, né? Ou às vezes você quer agradar o cliente, fala assim, não, aqui eu vou colocar uma cobertura um pouquinho melhor, então eu vou gastar um pouquinho mais com aquela cobertura. Então, tudo isso precisa estar no seu custo, porque senão você não chega no valor correto. E uma coisa que eu aprendi com a sorveteria, que eu acho interessante, isso fica até como alerta, principalmente para quem trabalha com a parte de comida. Eu lembro que eu ia fazer ficha técnica, então eu pegava a banana, descascava a banana, fazia as fatias e pesava o quê? A banana sem a casca. Mas eu comprei a banana sem a casca, no quilo eu paguei a banana sem a casca. Daí eu aprendi até esses detalhes. Não, pesa a batata inteira primeiro, tira a casca, para depois fazer a precificação. Numa precificação manual, a gente tem que fazer dessa forma. Na do sistema, depois eu sabia qual que era a porcentagem do que eu comprava, que de fato eu usava, né? Mas são vários detalhes, e é por isso que eu vejo que muitas empreendedoras, elas começam a desanimar e falar, não estou vendo a cor do dinheiro, não está rendendo, estou trabalhando e não estou vendo a coisa acontecer. Porque daí, na maioria das vezes, está o quê? Com a precificação toda errada. Falo que é um dos primeiros pontos que a gente precisa observar, não tem como. E acertar, né, dentro do nosso negócio. Porque se eu estiver vendendo no preço errado, se eu tiver a sorte de estar vendendo acima, ainda, né, beleza. Não, mas a gente sabe que isso nunca acontece. Exatamente. Se o preço está errado, tem gente que está pagando para trabalhar. E aí você fica vendendo mais, eles estão pensando, não, eu tenho que vender mais, Tá, mas se o preço do seu produto está errado, você vai deixar de ganhar dinheiro. Você vai estar só trabalhando, só aumentando as atividades. E aí vem o cansaço, aí vem o desânimo, porque não vê o dinheiro. Trabalha e não vê o dinheiro. E aí o que eu percebo muito, Rafa, como a gente tem dificuldade para parar e fazer essa análise financeira, sabe? A gente vai protelando, vai deixando para depois, vai priorizando, não, eu vou atender meu cliente, não, eu vou fazer as fotos, eu vou me preocupar com as vendas, com a meta de vendas, eu vou me preocupar com várias outras questões e fica deixando essa parte financeira para depois. E ela deveria ser o primeiro passo, porque a partir do momento que eu ajustei o meu preço, eu sei exatamente qual é a meta que eu consigo atender dentro da minha questão até de tempo, né? Exatamente. Aí, falando nessa questão de tempo, vou trazer aqui que nem a Dai falou de serviço. O que é um erro muito comum do pessoal na área de serviço? Que eu também presto serviço e eu percebi isso com o meu negócio de cálculo trabalhista. Quando eu comecei a estudar essa parte da gestão de empresas, olhei para a minha empresa de cálculo e falei, estou entendendo tudo, porque eu também não via o dinheiro. E o meu faturamento não era ruim. Mas o que acontecia? Eu não contabilizava o tempo de prospecção, eu não contabilizava o tempo da parte administrativa, eu não contabilizava o tempo que você gasta para elaborar um orçamento para um cliente. Então, tudo isso, quando a gente presta serviço, você tem que incluir isso na sua hora. Não é só aquela hora do atendimento. Não é só aquela hora que eu gasto, por exemplo, no meu caso, que eu gastava para fazer o cálculo. Não, eu tinha momentos de grupo de estudo
tudo com os colegas. Então, esse momento, ele vai trazer retorno lá no cálculo. Então, ele também tem que ser contabilizado. Então, aqui é onde o pessoal, na prestação de serviço, erra muito. Não inclui esses tempos fora do atendimento ao cliente. E aí, E ó, o peguem valor essa fica chave. abaixo. Isso daí é muito importante, muito, porque é fato. Será que eu paro para pensar no tempo que eu gastei para prospectar, para criar conteúdo, para, né, para passar um orçamento, aquele tempo que eu fiquei lá no WhatsApp, explicando, falando, né? A maioria não coloca isso na ponta do lápis. E eu Exatamente. Daí depois também já não coloquei. Então, e aí eu não entendi como não sobra dinheiro. Mas, claro, o preço tá errado, a minha precificação não está correta. Exato. E aí foi onde a gente foi ajustando essas questões. Eu falei, não, eu não posso guardar esse conhecimento só para mim. Eu preciso compartilhar isso com tantas mulheres, né? Que além do seu negócio, tem sua casa, tem seus filhos, né, tem a família, todo esse cuidado. Então, assim, até porque é cultural, né, Rafa? A mulher, ela não foi criada para ser uma empreendedora. Se a gente voltar às nossas gerações lá atrás, ela foi criada para ficar dentro do lar, cuidando da casa, dos filhos. Então, a partir do momento que ela começou a abrir novos caminhos, essa parte financeira, ela teve que aprender na raça. Exato. Né? E aí é onde muitas vão patinando, porque fica com o básico do conhecimento, tem medo de investir um pouco mais, em buscar alguém que já tenha um conhecimento que possa somar e, inclusive, ter uma outra visão, né? E fica ali tentando fazer sozinha, ser a guerreira, a sofredora, que quer fazer tudo sozinha, que dá conta. Exatamente. E não precisa. E a gente não precisa, exatamente. Ângelo, bom dia! Que legal ter você aqui hoje de novo. Ângelo está sempre aqui com a gente. Geise acabou de entrar aqui, Geise, minha mentorada. Geise sabe, né? Pode até compartilhar aqui nos comentários com a gente como é importante olhar para a precificação. Quando ela entrou na mentoria, ela tinha muito essa dificuldade de olhar para o preço, entender, né, esses números. E como é importante, né, Grazi, a gente encarar. Eu falo que a gente precisa encarar os números, encarar as planilhas, encarar onde de fato a gente quer chegar. Eu, durante muito tempo, tinha uma precificação muito bem feita, anotava ali todo dia o que entrava, o que saía, mas daí chegava no fim do mês, beleza, vendi tanto. Tá bom ou tá ruim, tanto faz. Mas, ei, não adianta só eu estar com tudo isso numa planilha, com a precificação redondinha, olhar para isso e falar, beleza, fechei o computador, vende tanto e embora. A gente tem que parar para analisar o que esses números estão nos dizendo, né, Grazi? E como que a gente pode fazer essa análise no nosso dia a dia? Ela é diária? Você recomenda parar uma vez no mês, uma vez na semana? Quando que eu tenho que encarar esses meus números? Depende muito, Rafa, da questão de rotina de cada um. Quando a gente fala em comportamento, a gente tem que entender a realidade de cada pessoa. A minha realidade é diferente da sua, né? Eu, enquanto não tenho filho, a minha realidade é diferente da sua, enquanto você tem filho. Então, a gente tem que entender a realidade de cada pessoa. É possível olhar para os números toda semana? Eu tenho um tempo para isso? Eu consigo me organizar? Ok. O ideal, principalmente se for a alimentação, é isso. Prestação de serviço, já dá para você olhar para isso uma vez a cada 15 dias, uma vez por mês. Mas, assim, quanto mais isso se tornar habitual, mais você consegue traçar as estratégias de vendas corretas para o seu negócio. Só que antes de olhar para esses números diários, semanais ou mensais, eu preciso ter claro o que eu quero. Qual é a minha prioridade enquanto empreendedora, enquanto mãe, enquanto esposa, enquanto mulher, né? A prioridade é o meu negócio? A prioridade é a minha família? A prioridade é reformar ou comprar minha casa? Então, assim, eu preciso entender qual é a minha prioridade
Porque o que eu percebo muito aqui nas clientes que eu tenho atendido, Rafa, essa confusão de entrar na rotina, fazer o que tem que fazer e ter até o controle de entrada e saída, tá, mas e aí, o que eu faço com isso? Sobrou um dinheiro aqui, eu não sei o que eu faço. Exato. Então, assim, mas vamos voltar. Qual é a sua prioridade? Você quer que seu negócio cresça? Tá, então a gente vai ter que investir mais acirrado aqui no seu negócio, vai ter que vender mais para começar a separar um valor X para aquele investimento que você quer fazer para que o seu negócio cresça. Seja um investimento de estrutura, seja um investimento de colocar mais um colaborador. Isso é muito interessante. Essa parte da prioridade, ela é, assim, também um dos primeiros passos, sabe? Eu até anotei aqui, vamos recapitular para quem está chegando. Uma das primeiras perguntas que eu fiz para a Grazi, que é a dificuldade da maioria das pessoas, da maioria das empreendedores com quem eu converso, que está na precificação. Então, a Grazi nos pontuou, definir o teu prolabore, que é o salário, né, que você precisa para manter a sua casa, as suas despesas. Então, não tem como a gente definir isso sem olhar para as minhas despesas, né, para as minhas finanças pessoais. Eu vou ter que tirar um tempo para observar isso. Depois, olhar para as minhas despesas fixas, aluguel, internet. E aqui tem uma grande viradinha de chave que a Grazi já nos entregou, que é pensar também no 13º, nas férias, que é uma coisa que geralmente passa batida, que agora eu não sou mais CLT, eu não preciso pensar nisso, né? Mas peraí, você não vai querer usufruir disso também, né, Grazi? E outra parte importante é olhar para os custos do processo. Se, né, você faz produtos, olhar para os produtos, dos insumos que você utiliza. Se é prestação de serviço, olhar para o seu tempo, inclusive de prospecção, de criação de conteúdo e tudo mais. Anotei certo, né, Grazi? Esses três pontos são sábios, né? Perfeito. E como toda empreendedora, não vou dizer todo empreendedor, mas a maioria delas. Eu sou uma dessas que durante muito tempo eu falava, odeio planilha. Odeio planilha. Nossa, não vem essa história de preencher planilha. Credo, detesto esse trem. Até você perceber a necessidade de organizar as suas coisas. E lá vem a planilha que ela ajuda. Mas assim, Grazi, eu preciso mesmo de uma planilha financeira? Então, Rafa, se você tem tanta aversão, não. Porque o que acontece? Quando você tem uma aversão à planilha, você não vai fazer. Então, toda vez que você pensar que você tem que preencher aquela planilha, você vai deixar para depois, vai deixar para depois, vai deixar para depois. Então, como tirar esse obstáculo? Faça o caderninho, anota manualmente. Ou encontra, você é do aplicativo. Eu, por exemplo, eu já tenho uma versão aplicativo. Eu gosto de planilha e gosto de manual, mas aplicativos, assim, eu tenho uma certa dificuldade. Mas tem pessoas que se dão super bem. Eu tenho clientes que usam com muita frequência. Então, vai para o aplicativo. Mas o importante é usar aquilo que se adequa mais a você, que facilita para que você olhe para os números, né? Quando a gente fala no manual, uma maneira bem simples que a gente ensina é fazer semanalmente. Pega toda semana as entradas e saídas, pega o saldo, pega certinho cada as anotações numa caderneta, no bloco de notas do celular. Já vai te ajudar a ter uma visão. Daí você pega toda semana, depois lá no final do mês você pode somar isso ou multiplicar por 4 também, apesar de que aqui entra um alerta que varia, né? O mês, assim, início de mês, fim de mês, não sabe que tem uma diferença na entrada e saída de valores de uma empresa, né? Mas começa dessa forma. O importante, o que eu sempre falo, o importante é começar. Apenas comece. E eu falo assim, Grazi, eu fui uma pessoa que sempre detestei planilha. Sempre falei que detestava planilha, até começar a usar. Então, hoje, eu sempre fui do papel. Então, eu era assim, ia fazer uma precificação, pegava lá o papel, anotava tudo, somava.
multiplicava por 3, fazia até aprender também a criar toda essa precificação, porque com o tempo você vai aprendendo. Aí comecei a usar o aplicativo para precificar. Opa, gostei, facilitou minha vida. Aí comecei a peguei uma planilha bem antiga da sorveteria, que é um fluxo de caixa simplificado. E, gente, comecei a amar aquele negócio, porque eu ia lá, digitava minha venda, já somava o valorzinho do mês. Já somava. Daí ela gastava, já tirava. Falei, opa, essa planilha não é tão chata, ela tá facilitando minha vida, porque eu não preciso ficar somando depois, diminuindo, né? Bom dia, Sandra, seja bem-vinda. E aí eu fui pegando gosto pela planilha. Hoje eu tenho a minha planilha, não troco ela por nada. Inclusive, as minhas mentoradas recebem essa planilha de fluxo de caixa simplificado como bônus. Por quê? Porque depois, quando a gente começa a pensar, avançar um pouquinho mais, e vou traçar a minha meta. Se eu estou com a planilha, é muito fácil eu ver se eu vendi minha meta diária ou não. Se eu estou mais próximo da minha meta mensal ou não. Porque uma coisa que eu vejo que acontece muito, independente de planilha, de caderneta, é o dedo dos números. Eu tenho mentorado, tem um mentorado e uma mentorada que de vez em quando eu pego no pé deles e quanto você vendeu essa semana? Ah, não sei, não somei ainda. Sabe aquele medo de tipo, não sei, não somei ainda. Não, mas pro fim do mês eu somo. Falei, negativo. Se você for somar só próximo do fim do mês, o mês já está acabando. Se você não está próximo da sua meta, do seu objetivo de venda, daquele valor que você tem que vender, como você vai deixar para o final do mês? Como você vai saber se você chegou perto ou não chegou? A gente precisa encarar os números, né, Grazi? São eles que vão nos dando as respostas. E sabe o que acontece, Rafa? Quando eu encaro os números, eu tenho que assumir a minha responsabilidade. Eu tenho que tomar alguma decisão com esses números. E é por isso que muita da gente não olha. Porque a gente tem medo de tomar as decisões que precisam ser tomadas. Algumas muito duras, a gente sabe. Então, por isso que muita da gente não olha. A gente evita, a gente foge. Só que aí entra naquele looping que eu falei antes. Você fica só daí trabalhando e não vê o dinheiro entrar, trabalhando e não vê o dinheiro entrar, e aí não tira férias, porque não provisiona férias, e aí não tem saúde, porque daqui a pouco você começa a adoecer com tanto trabalho, com uma rotina tão intensa. Então isso vai refletir lá na frente, né? E quando eu não consigo lidar com planilhas, começa assim, vai indo aos poucos, que nem você fez, ó, saiu do manual, foi para o sistema, do sistema voltou para uma planilha. Então, assim, aos poucos você vai identificando aquilo que dá mais certo. Mas tem que começar, porque enquanto você ficar postergando, você nunca vai sair do lugar. Exatamente. E eu falo, quando você começa a encontrar planilhas confiáveis, e que vem de uma certa forma pronta, eu demorei muito a encontrar na época da doceria uma planilha confiável quando jogava tudo lá e ela me dava. E quando eu encontrei, eu me deparei com uma parte fixa da planilha, na qual eu tinha que preencher, que me pedia a potência da batedeira, o valor do gás, tudo. Eu falava, caramba, eu achava que eu precificava certo, mas eu ainda deixava um monte de coisa para trás. Então, a gente precisa, de fato, ter um olhar mais clínico e um olhar mais responsável, né, Grazi? Que é bem isso que você falou. A gente não encara os números para não assumir a responsabilidade que aquele número nos traz na maioria das vezes. Então, o que você considera hoje, Grazi? E aqui eu vou pedir para você que está nessa live já encaminhar essa live por esse aviãozinho de papel, que a gente já está se encaminhando para o fechamento dela, que aqui a gente dá uma pincelada. Depois, vocês podem, inclusive, acompanhar mais a Grazi para entender sobre isso, né? Deixar as perguntas aqui nos comentários. Mas, Grazi, quais são os passos assim, fundamentais que você considera para eu ter um negócio de sucesso? Eu, empreendedora, que às vezes ainda trabalho sozinha, que não tem uma equipe, que eu vejo que essa é a maior realidade
né, do empreendedorismo feminino, principalmente. Começa sozinho, e aos poucos que vai formando a equipe. A gente vê também por vários dados, e volta e meia, principalmente o Sebrae, nos traz de quantas empresas fecham, né, e a gente sabe que muitas delas são por falta. Aqui na Cordões. Ai, que lindinha! Sério, são várias, né, filha? São por falta de gerência, todo tipo de gerência, mas de olhar mesmo para pontos cruciais. E eu sempre falo assim, a partir do momento que a gente se tornou uma mulher empreendedora, que a gente abriu o nosso negócio, a gente tem que ter essa visão de empresa. Uma empresa, para sobreviver, ela precisa ter lucro. E ela precisa. Então, o que você considera hoje, Grazi, passos fundamentais para o sucesso do meu negócio, independente de eu ser sozinha ou ter uma equipe? Para onde eu preciso olhar? Quais são os passos fundamentais para isso? Até, inclusive, Rafa, segundo dados do próprio Sebrae, 3 pontos são os que levam as empresas a fechar. Não lembro se até o 5º ano ou o 2º ano, as MEIs, né? Na condição, na categoria de MEI. Uma questão é não conhecer bem o seu mercado. Então, quando eu não tenho esses números bem claros, eu também não entendo bem como está funcionando a dinâmica desse negócio. Outro ponto é não pensar no longo e médio, no médio e no longo prazo, ou seja, quando eu olho para o meu negócio e não penso como uma empreendedora, não consigo projetar o crescimento do meu negócio, ou quanto eu quero faturar daqui 1 ano, daqui 2, daqui 5, sabe? Quando eu não consigo fazer essa projeção maior, e isso é normal, porque o ser humano ele tem essa dificuldade realmente, a nossa mente ela tem dificuldade de se imaginar, por exemplo, se você fizer a pergunta, Rafa, daqui 5 anos, como você quer estar? Você vai parar um pouco, travar para pensar e encontrar a resposta. Agora, se eu te pedir daqui 1 ano, já fica mais fácil para você. Então, a gente tem essa dificuldade, mas como empresário, como empresária, eu preciso ter essa visão de longo prazo no meu negócio e precisa ter uma gestão. São os 3 pontos que o Sebrae traz, que são os fatores que levam ao fechamento dessas empresas. E eu acredito que tem que seguir esses passos mesmo. Então, conhecer bem esses números, se ver como uma empresa, e uma empresa que vai crescer. Se você se dedicar, se você fizer a sua parte ou ficar sozinha, se veja, então, daqui 6 meses, 1 ano, 2 anos, com mais uma pessoa para te auxiliar, o que você vai delegar? Porque o que eu percebo, principalmente quando é sozinha? Que é abraçar tudo, quer fazer tudo e tem dificuldade depois de delegar alguma coisa. Exatamente. Né? Então não precisa ser você. E eu falo muito isso porque eu passei por essa dificuldade quando eu constatei a primeira vez, sabe? E a gente tem aquele costume de falar, mas não vai fazer igual a mim. Não vai mesmo, porque não é você, né? Você tem um jeito de fazer, mas a gente acaba centralizando tanto que a gente não pensa o seguinte, não vai fazer igual a mim. A gente sempre pensa que a pessoa vai fazer pior. Não vai fazer do meu jeito, não vai sair do meu jeito. Não vai sair do seu jeito, mas já parou para pensar que pode às vezes sair melhor? Exatamente. E que se não está saindo do jeito que deveria sair, a culpa é sua por não ter treinado o suficiente. Que eu falo, é difícil, é desafiador a gente carregar essa bronca. Porque quando eu decido ser uma empreendedora, uma empresária, eu tenho que entender que a culpa é minha. Eu tenho que carregar essa responsabilidade. Então, se eu não estou vendendo o suficiente, a culpa é minha. Se eu não precifiquei direito, a culpa é minha. Se eu não estou olhando para os meus números e o meu negócio não está crescendo, a culpa é minha também. Então, assim, eu tenho que assumir a culpa, assumir a responsabilidade, melhor dizendo, e buscar alternativas que me ajudem a fazer o meu negócio funcionar de uma forma melhor. Então, vou buscar alguém que me ajuda com o financeiro, vou ajudar alguém para delegar as funções. O que eu preciso fazer, né? Isso. Porque até, Rafa, quando eu centralizo tudo, eu não tenho nem tempo para olhar para os números. Não mesmo. E acaba sendo a primeira coisa que fica para depois. Porque a gente Exatamente. sempre e aí pensa fica nisso. capenga.
Aí fica, Tá. por isso que fica ali, por isso que fica ali andando assim, ó, nessa dificuldade. Porque E eu falo isso como também como com você falou, conhecimento de causa. é, Porque a e gente às vezes se preocupa muito em vender. A gente quer vender. Exatamente. Quer vender porque vender que vai fazer dinheiro, que vai fazer o dinheiro entrar. Mas se eu estiver vendendo no preço errado, se eu não estiver vendendo a estratégia correta para alcançar as minhas metas, que meta? Porque que nem a maioria das empreendedoras que chegam na mentoria, dentro da mentoria eu ajudo elas a trazerem metas, a traçarem metas. Fala, meta? Mas que meta? Não, nem tenho. Vamos separar a conta física de conta jurídica? Onde você está recebendo o Pix do seu negócio? Ah, na minha conta. Aí como que você está separando? Ah, tem que separar? Né? Então, assim, são vários pontos que a gente precisa olhar para ter um financeiro de sucesso, né, Grazi? Porque a também empresa, como você falou, ela é lucro, ela tem que dar lucro. E o lucro, mais uma vez, não é o seu salário. O lucro não é o seu salário. Seu salário, seu prolabore, faz parte da despesa da empresa. O lucro é um percentual que vai sobrando ali do seu negócio para que ele possa ser reinvestido e crescer ainda mais. Ou então, para você ter o capital de giro, com uma dificuldade, opa, eu consigo fazer o meu negócio continuar. E agora que você falou de lucro, Grazi, uma coisa também muito importante. O lucro não é o meu salário e o meu faturamento não é o meu lucro. Exatamente. Porque existe uma grande confusão nisso, né? De ver os numerozinhos ali, de tudo que está entrando e falar, nossa, é meu dinheiro isso aqui. Calma aí, que não é todo seu, né? Exatamente. Por isso a importância de delinear e definir um prolabore também. Sim. Então, é tudo isso. Você vê, Rafa, não parece, mas a gente olha cada detalhezinho, é como um quebra-cabeça. Para ele ser montado, a gente vai juntando as peças até que ele se forme e seja desenhado dentro da sua realidade, dentro da sua competência, dentro daquilo que você consegue lidar. Ah, isso aqui eu não consigo lidar. Ótimo, vamos ver. Então, se a gente acha alguém para fazer isso para você. Então, assim, é conhecendo a parte, diria assim, individual e personalizada de cada pessoa, que não existe regra pronta que vai dar para todo mundo. Né? Então, a gente tem que entender isso e começar a buscar isso sem tanta julgamento e comparação, que a gente faz muito, e entender a sua realidade. A sua é diferente do vizinho. Exatamente. Do concorrente. Exato. E olha só, para você que chegou agora, depois assista toda essa live, né, para entender melhor tudo que a gente falou, e para você tirar um peso da sua vida, da sua cabeça. A Grazi já trouxe isso aqui para a gente, isso é ouro. Não gosto de planilha, não use planilha, porque senão você não vai fazer. É do papel, prefere o papel, tenha um controle, então, pelo papel, né? Assuma a melhor forma. É do aplicativo, igual a Grazi falou. Eu também não sou do aplicativo. Meu marido faz tudo por aplicativo. Nossa, ele adora ter um aplicativo lá que já resolve isso, fazer as coisas pelo celular. Eu não consigo. Eu não gostava de planilha, fui aprendendo a necessidade dela na minha vida, vendo como ela facilitava a minha vida. Hoje eu gosto de fazer o quê? Sentar no meu escritório, no computador, abrir essa planilha, olhar para ela com mais carinho, né? Ter uma relação melhor com ela. Mas eu acho que o negócio, Grazi, se a gente puder resumir tudo que a gente abordou aqui, o importante é começar. E começar a olhar para os seus números. Exatamente. Apenas comece. E depois a gente vai se ajustando pelo caminho, né? Eu falo, eu me ajusto na melhor forma de fazer minha precificação, eu ajusto a melhor forma de organizar, de avaliar, de criar minhas metas. Mas se eu não começar, principalmente se eu não olhar os meus números, eu vou cair. A semana passada eu fiz uma live, né, no nosso Café com Mentoria, de perguntas e respostas.
E uma pergunta era justamente essa: trabalho, trabalho, trabalho e não vejo a cor do dinheiro. Por quê? São vários os porém, mas o principal deles é por quê? Porque talvez você não está olhando para os seus números. Exatamente. E não tem como fugir disso, Rafa. Se você quer ter um negócio que dure, que tenha uma vida assim, útil, grande, longos anos, que cresça, não tem como. Vai precisar olhar para os números. Né? Eles são fundamentais porque eles estão atrelados ao lucro do seu negócio. Não tem como fugir disso. Né? Então, acho que apenas comece é o primeiro passo. E assim, Rafa, só para resumir, vai dar tudo certo na primeira tentativa? Pode ser que não. Então, é teste. Aplica, testa. Deu certo, mantém. Não deu certo, ajusta. Aplica, testa. Deu certo, mantém. Não deu certo, ajusta. Assim também é com a questão financeira. Exatamente. E o importante é já começar logo, né? Se errar, que erre logo, mas que conserte o mais rápido possível também. E eu sempre falo aqui no Instagram, repito isso com muita frequência para as minhas mentoradas. Comece com o que você tem. Ninguém está falando aqui, né, Grazi? Você tem que contratar uma pessoa para fazer isso. Você tem que comprar uma planilha, você tem que comprar um notebook para abrir essa planilha, que você tem. Não, se o que você tem é uma agenda e uma caneta, você já consegue começar. E daí você pode, inclusive, colocando essas outras coisas que você deseja como uma meta para, vou trabalhar mais para conseguir isso. Eu sempre falo que nem, às vezes a questão da mentoria. Queria entrar, mas não tenho dinheiro. Opa, peraí, mas será que você não consegue, através do que você vai ver dentro da mentoria, vender um pouquinho a mais que é o suficiente para você pagar a parcela? Então, é importante a gente olhar para os nossos números para também ter essa coisa do que eu quero investir, né? Porque senão a gente entra nesse loop eterno de não tenho, não consigo, não posso. Aí, muitas vezes, desanima, que é o que acontece com muitas empresas que o Sebrae traz esses números, principalmente no MEI. A pessoa, ela desiste porque ela desanimou, porque ela não está vendo retorno. Em vez dela buscar olhar para os números dela, para o negócio dela com um olhar mais crítico, mais responsável, autorresponsável, não. Ela fala, não deu certo, desisti, vou fechar. E às vezes é um ajuste fino, é uma viradinha de chave que acontece ali e colocam as coisas no lugar e fazem com que elas engrenem, né, Grazi? Então, é importante olhar. Ligação aqui. Fica aquela coisa assim, quando eu tiver dinheiro, eu vou fazer um planejamento financeiro. Quando eu tiver dinheiro, eu vou fazer uma mentoria. Não, mas você está precisando disso agora, para que você possa justamente ter dinheiro lá na frente. Porque a função, tanto da mentoria como do planejamento financeiro, é essa, é te ajudar a ter esse dinheiro, é te ajudar a ter esse lucro. Então, não é quando eu tiver, porque você nunca vai fazer. Exatamente. A Sandra trouxe uma frase. A Sandra trouxe aqui uma frase bem legal do Cortella. Faça o melhor que você tem enquanto não tem as condições melhores ainda. Então, essa é uma grande virada, né, de chave que a gente precisa ter, essa autoconsciência, essa autorresponsabilidade e entender como aqui a gente fala muito mais como empreendedora, é entender o quê? Que se eu resolvi empreender, eu tenho que ter os bônus e os ônus, como se dizem, né, desse empreender. Enquanto eu ficar levando o meu empreender, como um hobby, é só para fazer um dinheirinho aqui, é só uma vendinha ou outra, vai ser sempre isso. Nunca vai ser um negócio, nunca vai ser algo profissional que de fato vai te trazer uma condição melhor, um futuro, uma empresa que vai te tornar essa pessoa que você deseja ser. Então, olhar para os números é importante, é necessário. Planilha, se você for da planilha, que tenha planilha, né, Grazi? Se não for, que ajuste
da melhor forma, mas que faça, e olhar com mais carinho e perceber como é importante eu olhar tanto para o meu pessoal como para a minha empresa, para que as duas coisas consigam andar juntas e para que eu não caia de fato nesse desânimo ou às vezes até no desespero de vender, que daí faz um monte de coisa também, mete o pé pelas mãos. Então, olhar com mais carinho, seguir a Grazi para aprender um pouco mais sobre isso e perceber que, de fato, as nossas... Sim, a gente tem muitas crenças limitantes, mas e também trazer para a gente a autorresponsabilidade de que o nosso comportamento também influencia muito nas nossas finanças. Não é só anotar números, ter planilhas, trazer tudo lindo, maravilhoso, tudo anotadinho, mas ver um dinheiro entrar, já sair para comprar alguma coisa, não ter paciência, né, para ter o retorno, enfim. São vários, porém, que você, que é minha mentorada, vai ter a sorte de ter uma super aula ainda com a Grazi dentro da mentoria. Então, hoje foi, assim, uma degustação para as minhas mentoradas, eu digo, e uma forma da gente trazer pontos importantes para que quem está aqui, independente de estar dentro da mentoria ou não, possa começar a avaliar com mais carinho, com mais atenção. Grazi, foi um prazer te receber aqui. O prazer foi meu. Eu adoro falar sobre esse tema e sempre que precisar pode me chamar que a gente está aqui. O nosso propósito é o mesmo, é ajudar essa mulherada a empreender aí com prosperidade. Exatamente. E crescer dentro das suas empresas, dentro dos seus negócios e se sentirem merecedoras de fato, ter o que estão tendo, de vender o que estão vendendo. E o empreender, ele não deve ser um peso. Ele tem que ser alguma coisa que, de fato, se você decidiu empreender, provavelmente você decidiu para sair da CLT, para tirar, enfim, várias, talvez, coisas, vários pesos do seu ombro. E aí, de repente, você se vê empreendedora colocando mais um monte de fardo só para si. Não. Compartilhe, delegue, olhe com carinho para os seus números e quando precisar de ajuda, peça ajuda. Porque nós, mulheres, não sei quem inventou que a gente tem que dar conta de tudo, né, Grazi? Porque a gente não tem. A gente não precisa. E é engraçado como a gente tem dificuldade de assumir que precisa de ajuda, né? Então eu digo assim que o maior ato de coragem é você admitir, eu não dou conta sozinha, eu preciso de ajuda. O ato de coragem não é querer fazer tudo sozinha, pelo contrário, é admitir que você não consegue e eu preciso de ajuda. Exato. Isso sim é um ato corajoso. Com certeza. Então, ficamos com essa frase, com esse estímulo a mais para que você olhe para a sua rotina e veja que se você precisa de ajuda, pedir ajuda. E nós estamos aqui, né, Grazi, para poder ser essa ponte também e trazer ajuda quando for necessária. E fiquem com a gente. Comecem a seguir a Grazi, quem ainda não siga, quem ainda não segue, né? E fiquem por aqui que a gente ainda vai trazer muito conteúdo relevante. Semana que vem tem Café com Mentoria novamente. Ai, Ana, que bom que você gostou da live e trouxe, né, a Ana da Candele Velas, minha mentorada. As velas dela são maravilhosas. Eu já não, a Ana é de ter as velas da Ana. Tá fazendo falta aqui para mim, viu, Ana? Olha só, é verdade. Vamos pensar aí, Ana, já tem um nicho de mercado. Ai, né? Quem sabe? Grazi, muito obrigada. Foi um prazer te receber aqui. Em breve estaremos juntas novamente lá dentro da mentoria. E obrigada por trazer esses pontos com leveza. E às vezes o que a gente precisa é olhar para isso, para o nosso financeiro, seja pessoal ou da nossa empresa, com mais leveza.
sem tantas regras, sem tanta obrigação, de o fulano faz assim, você também tem que fazer. Não, cada um é cada um, cada realidade é cada realidade. O importante é ajustar isso dentro da nossa realidade e não deixar de fazer o que tem que ser feito. Somos adultas e adultos fazem o que tem que ser feito. Obrigada por clarear ainda mais a nossa visão. Grazi, muito obrigada. E precisando, pessoal, fique à vontade, tirar dúvidas lá no meu perfil. Tem inclusive um link, Rafa, que eu deixo para consultoria gratuita. Olha lá, tem um link para você trazer algumas informações e no final você fazer uma pergunta para mim. Depois eu respondo em forma de vídeo lá no meu perfil no Instagram. Então, se você quiser aproveitar esse recurso gratuito, vai lá e deixa a sua dúvida para mim. E mais uma vez, obrigado pelo convite. Rafa sabe que nós estamos juntos nessa missão e no que precisar pode contar comigo. Obrigada, Grazi. Foi um prazer te receber por aqui. Tchau, tchau. Tchau. Então, eu vou só finalizar aqui nossa live. A Grazi já vai saindo. Muito obrigada por você que ficou até aqui, até o final. Espero que esse conteúdo tenha agregado aí para você, para o seu negócio. Que você olhe com mais leveza para os seus números. E se você precisa de ajuda, não só no seu financeiro, mas também deseja transformar o seu marketing, fazer mais vendas, aumentar o seu faturamento e se colocar como referência no seu ramo, me manda um direct que chegou a sua hora de estar com a gente na mentoria Doce Sucesso, que hoje já temos o nosso primeiro encontro da segunda turma. Será um prazer te receber e poder olhar junto com você para o seu negócio. Se você é uma empreendedora e deseja aumentar seu faturamento, melhorar seu marketing, se posicionar como referência no seu mercado, a mentoria Doce Sucesso é para você e você merece fazer esse investimento para você e para o seu negócio. Então, me manda um direct, saiba mais um pouquinho sobre a mentoria em grupo, sobre a mentoria individual, se é ou não o seu momento, através da sessão estratégica gratuita que você ainda pode agendar para essa semana. E toda quarta-feira a gente se encontra por aqui para falar um pouquinho mais sobre negócios, sobre o empreender nos nossos cafés, né, de quarta-feira, café com mentoria, toda quarta-feira, às 9h30 da manhã, aqui no meu perfil, 9h30 do horário de Brasília, 8h30 do horário de Rondônia, sempre com algum tema relevante para você que é uma mulher empreendedora. Muito obrigada por ter ficado até aqui. E se você estava na gravação e ficou até o final, não esquece de deixar o seu comentário aqui. Muito obrigada. Até quarta que vem aqui na live e até daqui a pouco nos stories. Tchau, tchau.